Olá, meus pastelinhos de nata sombrios, porque a história é feita de bom e mau e de todas as nuances pelo meio. Bem-vindos ao Portugal assustador. Diogo Alves aterrorizou Lisboa no século XIX, calculando-se que tenha sido responsável pela morte de mais de 70 pessoas. Vamos conhecer a história do assassino em série que acabou com a cabeça enfiada num jarro. Vamos ao vídeo. Estamos no século XIX. Lisboa alimenta-se de mais uma vaga de imigrantes galegos que, desde o século XVIII, chegam à capital para trabalhar na construção do aqueduto das Águas Livres ou em profissões relacionadas a este inovador sistema de distribuição de água, inspirado num antigo sistema romano do século III. A imigração galega foi ao longo dos tempos muito importante para a economia de Portugal. Chegavam a vir famílias inteiras à procura de melhores condições, e para alcançarem este objetivo de vida eram trabalhadores extremamente esforçados, infelizmente muitas vezes explorados, ao ponto de estarem na origem de conhecidas expressões, como trabalhar como um galego. Mas até no melhor pano cai a nota. Entre os inúmeros indivíduos e famílias galegas que chegavam a Lisboa, chegavam também adolescentes e inclusive pré-adolescentes sozinhos. Entre eles, Diogo José Augusto Alves, primogênito de Anselmo José e de Rosa, que aos 13 anos saiu da pequena aldeia do concelho de Samos, parte do município de Lugo, no interior da Galiza. A dura realidade vivida nos anos 1820 não poupou o jovem, que, tal como a maioria das crianças de famílias pobres galegas e portuguesas também, começou a trabalhar muito cedo. No entanto, Diogo até teve alguma sorte, pois começou a vida de trabalho a servir em casas de famílias abastadas. Sempre era melhor que a dureza extrema de trabalhar no campo ou na construção. Diogo foi vingando em Lisboa e aos 18 anos ganhava boa fama como boleeiro, um tipo de cocheiro comum na época. A sua habilidade na condução e boa reputação permitiram-lhe, por esta altura, abandonar o trabalho para o conselheiro Castro e colocar-se à inteira disposição do conde de Belmonte. Aos 24 anos, numa taberna em Palhavã, ali para os lados de Sete Rios, em Lisboa, Diogo Alves conheceu Maria Gertrudes, uma saloia de Anchara do Bispo. Apesar de a taberneira, conhecida como a Parreirinha, ser casada e mãe de filhos, Diogo apaixonou-se e passou a ser presença assídua no estabelecimento. Diogo acabou por ser despedido pelo seu patrão na altura, o conselheiro João Tomás de Carvalho, para quem trabalhava há alguns meses. Segundo o conselheiro, o boleeiro deixou o comportamento de rapaz cumpridor e sossegado, sempre pronto a servir, e passou a adotar uma postura desafiadora, que olhava de frente e explodia em atitudes ferozes. O conselheiro Tomás de Carvalho fez algo que tornaria difícil para Diogo encontrar um novo trabalho. Tornou pública a justa causa do despedimento, alegando que É verdade que o trato com bestas torna os homens de ordinário bárbaros. a Lisboa de 1800 era um ambiente inóspito, marcado por diferenças sociais e dificuldades económicas, acentuadas pela grande instabilidade política vivida no país devido à Revolução Liberal. A fome massacrava as classes sociais mais baixas e a falta de expectativas de uma vida melhor faziam com que fosse comum que os mais desafortunados dessem fim ao seu próprio sofrimento. A tal ponto que, em maio de 1842, a Revista Universal Lisbonense publicava: Segunda-feira última, pelas 8 horas da manhã, mais um insensato que se despenhou do Arco Grande. Já nos cansa a mão de descrever tais crimes e para quê? O único fim que poderia autorizar-nos a contristar o público por semelhantes narrações seria a esperança de conseguir que a força pública acudisse a algum género de remédio, ou pelo menos esforços ou tentativas contra os efeitos da miserável loucura suicida. Contudo, apesar da habitualidade, no ano de 1837, o número de mortes no Val de Alcântara aumentou alarmantemente, a ponto de levantar suspeitas sobre a possibilidade de estarem a ocorrer assassínios.
algo anormal tinha que se passar para o número de pessoas que caíam do aqueduto das Águas Livres ter de um momento para o outro aumentado tanto. A estranheza do facto fez com que os cidadãos que utilizavam diariamente o aqueduto para transitar dos subúrbios para as zonas abastadas de Lisboa começassem a ter medo de fazer o percurso, especialmente durante a noite. Desempregado, Diogo Alves passava os dias e as noites na taberna de Maria Gertrudes, a Parreirinha, onde expandiu os seus conhecimentos de agentes do submundo do crime, e ia somando exemplos à sua volta de que o crime lhe podia render mais e mais facilmente o que nunca conseguiu alcançar como honesto boleeiro. Uma vez imerso no lado mais obscuro da sociedade, rapidamente descobriria, graças a rixas ocasionais, as suas habilidades como faquista temível e conquistaria a alcunha de O Pancada. Diogo Alves e Maria Gertrudes, ou O Pancada e a Parreirinha, anteciparam-se a Bonnie and Clyde e formaram uma dupla de ladrões ambiciosos. Rapidamente formaram um bando, liderado por Diogo Alves e composto por homens de 1000 ofícios, sem escrúpulos, que, disfarçados de trabalhadores honestos, botavam mão a tudo o que conseguiam, sem olhar a meios. Juntos trocavam informações e planeavam e concretizavam assaltos na zona de Lisboa. Num dos dias passados entre copos e o ruminar de novos planos criminosos, um conhecido alcoolizado confidenciou que tinha em sua posse uma cópia da chave que abria a porta dos arcos do aqueduto das Águas Livres. Era 1836. Diogo Alves tinha 26 anos, fome de dinheiro fácil e a chave do aqueduto. Rapidamente, a cidade de Lisboa foi assombrada por um crescimento alarmante da onda de suicídios no Arco Central, o ponto mais elevado do aqueduto das Águas Livres, com 65 metros de altura. O novo cabecilha do crime utilizava o aqueduto para cometer crimes, mas também para circular discreta e rapidamente entre diferentes pontos da cidade, sem levantar suspeitas por parte das autoridades. Afinal, o aqueduto é um sistema formado pelo depósito também de água das Amoreiras, por galerias subterrâneas de mais de 30 km que transportam água para os chafarizes, palácios e edifícios públicos, e inclui ainda a estação elevatória a vapor dos Barbadinhos, perto de Santa Apolónia, que abastece de água a zona oriental da capital. Durante aproximadamente 2 anos, Diogo Alves escondia-se no aqueduto, entre as sombras, a aguardar por presas que assaltava de faca em riste. Roubava-as de todas as posses de valor e, de seguida, empurrava-as para a morte. Segundo relatos da época, Grande foi o número de pessoas que deu este género de morte, pois raro era o dia em que não apareciam mortos vários indivíduos que por ali transitavam. Chegava a parecer impossível que tantas mortes fossem obra do desespero humano e que tantas pessoas procurassem o mesmo sítio para pôr termo à vida. dos crimes no aqueduto das Águas Livres, houve um incidente que rendeu algumas informações à polícia. Uma testemunha, a única, que sobreviveu a um encontro com Diogo Alves. Um criado da infanta Dona Isabel Maria teve um encontro com o Pancada que o tentou assaltar. Porém, o criado ia armado e conseguiu escapar com vida e até com os seus pertences. Mesmo de arma apontada ao criminoso, o criado, no entanto, não conseguiu sacudir o medo e recuou, dando a oportunidade a Diogo para recuar também e fugir auxiliado pela escuridão. Na manhã seguinte, o criado apresentou queixa no 2º Distrito de Polícia e as autoridades passaram realmente a procurar um indivíduo perigoso, possivelmente galego, de estatura alta, rosto redondo, cabelo e sobrolho pretos, olhos pardos, bexigoso. No entanto, a descrição vaga não adiantou de muito. Devido ao acumular de crimes por resolver, o aqueduto foi encerrado ao trânsito de pessoas em 1837 e assim permaneceu por várias décadas. Diogo Alves viu-se forçado a mudar a estratégia do seu negócio. O cabecilha e o seu bando 1800ista voltaram-se para a invasão e assalto de residências de famílias abastadas. Só esta mudança já significava uma elevação dos seus lucros, que em princípio compensaria os riscos, também mais elevados. Por portas travessas, Diogo Alves teve conhecimento de uma senhora já de idade, solitária,
proprietária dos 2 andares do número 36 na Calçada da Estrela, onde escondia um pé de meia de uns bons contos de reis e pratas. Em poucos dias, Antônia Maria Faustina do O recebia a visita de Maria Gertrudes, que se fazia passar por uma senhora de bem, amável e que, pelas joias que ostentava e pelo seu comportamento, aparentava ter posses. Assim, e após umas quantas visitas amáveis, Maria Gertrudes ganhou a confiança de Antônia do O e arrendou o andar de cima, para onde a matreira nova amizade se mudou. Numa noite, um dos meliantes do bando fez-se passar por marido de Maria Gertrudes e bateu à montra da loja da ingênua Antônia, pedindo-lhe que ela batesse com o cabo de uma vassoura no teto do quarto da sua inquilina para que esta despertasse do sono aparentemente tão profundo em que se encontrava. Isto deu oportunidade a Antônia para mostrar à parreirinha onde era o seu quarto e a disposição dos móveis. Poucas noites depois, a casa de Antônio do O foi invadida por 2 homens que entraram pelo teto do quarto, onde tinham feito uma abertura quadrangular. Diogo Alves colocou-lhe de imediato uma mordaça. Depois amarrou-a à cama. Com a ajuda de Claudino Coelho, também conhecido como Pé de Dança, barbeiro de profissão. Roubaram 1.500 reis nessa noite, que não foi a última da dona da casa porque teve a sorte de desmaiar. Segundo Pé de Dança, Diogo Alves ainda quis voltar atrás para liquidar Antônia. Como sabemos, Diogo Alves não tinha por hábito deixar vítimas vivas. Diogo Alves, a parreirinha, o Pé de Dança e outros desonestos senhores que ocasionalmente se lhes juntavam andaram neste negócio mais de um ano. A vida corria-lhes bem. Porém, a ambição da dupla Pancada e Parreirinha não parava de crescer e levou o casal a tecer um plano aparentemente brilhante que seria uma atuação digna de Oscar e lhes valeria uma soma sem precedentes. Novamente, por portas travessas, Diogo Alves obtinha conhecimento da casa de um afamado médico, o Dr. Pedro de Andrade, senhor de riqueza indiscutível que morava no número 36 da Rua do Alecrim. O médico era viúvo e havia acolhido em sua casa a família Mourão, composta por uma viúva e as suas 2 filhas, que outrora tivera posses, mas que agora só tinha o teto do caridoso médico. Diogo Alves conseguiu aliciar o criado do médico a juntar-se a ele no crime, ficando com a missão de avisar do melhor dia para o assalto e dar sinal ao bando para invadir a casa na noite escolhida. 26 de setembro de 1839 foi a data eleita. Nesta noite houve um imprevisto. O soldado, filho da viúva Mourão, estava de visita. Mas isso não intimidou Diogo Alves ou o seu bando e, após servir o jantar, o criado abriu a porta aos assaltantes. A noite acabou em total desgraça para os inocentes presentes. Os cadáveres foram posteriormente encontrados todos dispostos da mesma forma, os pés atados às mãos, bolas de cordel na boca, mordaça e as fontes das cabeças partidas. De asfixia ou de pancada, morreram todos às mãos de Diogo Alves. O prémio dos meliantes, preço da vida dos inocentes, foram 5 contos de reis, 7 facas de prata, 31 garfos, 30 colheres de sopa, 3 conchas, 2 tachos de tirar arroz, 16 colheres de chá e outras tantas de açúcar, um castiçal e um medalhão oferecido em tempos, na cidade do Porto, ao Dr. Andrade. O criado do médico tinha pedido que não houvesse derramamento de sangue. Porém, Diogo já havia planeado, antes do assalto, a morte de todos os habitantes da casa. Poucos dias depois do assalto, Diogo acabaria por eliminar também o criado, com receio que este, que começava a mostrar sinais de arrependimento, desse com a língua nos dentes. A cidade de Lisboa estava em choque e aclamava justiça. Exigia vingança pelo crime hediondo da Rua do Alecrim. Cerca de 2 meses após o crime, um dos integrantes do bando de Diogo Alves, o seu amigo João das Pedras, também conhecido como um enterrador, foi apanhado em flagrante dentro de uma casa abastada da cidade. Em poucos dias, o laço de amizade deve ter enfraquecido, porque o enterrador já começava a fornecer pistas à polícia sobre a morte do criado Dr. Pedro de Andrade e sobre os crimes realizados na sua casa. Passado mais de um mês, Diogo Alves foi surpreendido por um batalhão de oficiais de justiça que foi direto onde estavam os restos mortais do criado do médico. Maria da Conceição, a filha de 11 anos de Maria Gertrudes, a parreirinha,
acabou por contar em tribunal com grande pormenor o planeamento do crime, os momentos que o antecederam, o dia seguinte, a morte do criado, o material roubado, as relações com os cúmplices. Inclusive, a criança confessou em tribunal que numa noite ouviu a sua própria mãe sugerir a Diogo Alves que a matasse, pois sabia demais. Segundo consta, foi Diogo que não a quis matar. O julgamento de Diogo Alves e do seu bando foi realizado no antigo convento do Carmo e transformou-se num autêntico circo. O povo estava sedento de sangue em nome da justiça. Ainda mais porque por esta altura já se somavam ao crime na casa do médico da Rua do Alecrim 76 das 100 mortes ocorridas entre 1836 e 1837 no Aqueduto das Águas Livres. Diogo Alves foi condenado à morte por enforcamento, pena concretizada em fevereiro de 1841 no Cais do Tojo de Lisboa, e os restantes criminosos do bando foram condenados ao degredo perpétuo nos presídios de Angola. Após o enforcamento, a cabeça de Diogo Alves foi removida do seu corpo e foi entregue a prestigiosos médicos da Escola Médico-Cirúrgica que pretendiam estudar o seu cérebro, na expectativa de desvendar possíveis causas para a sua vida de crime fria e sanguinária. Não se sabe se chegaram a ser feitos quaisquer estudos e a que conclusões chegaram os médicos. O que se sabe é que a cabeça de Diogo Alves está conservada em formol em perfeito estado até hoje na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Quanto ao estudo do cérebro de Diogo Alves, presume-se que não tenha ido adiante, pois a sua cabeça encontra-se intacta. Talvez a análise tenha sido externa, quer dizer, ao crânio e não ao cérebro. No século XIX estava na moda a frenologia, uma pseudociência que, através da medição de saliências no crânio, previa características mentais. Escusado será dizer que o rigor metodológico da frenologia era duvidoso e colocado em causa por muitos especialistas já na altura. Diogo Alves foi um dos últimos condenados à morte em Portugal. Atualmente, a lei procura guiar-se por um sentido de justiça e não de vingança, da mesma forma que almeja como última instância não somente a punição, mas também a reabilitação de quem infringiu as regras legais. Muito nos falta, não só em Portugal, mas no mundo de modo geral, tornar o sistema prisional num sistema de reabilitação, reduzir a média mundial de cerca de 75% de reincidência no crime, pode obviamente melhorar muitas vidas e também poupar muitos milhões ao Estado. Diogo Alves foi um criminoso fora do comum no século XIX em Portugal e continuaria a sê-lo no Portugal de hoje, pela brutalidade e recorrência dos seus atos que o encaixam na categoria de serial killer ou assassino em série, por ser estrangeiro, quando a maioria da população atualmente detida, mais de 84%, é portuguesa, e pela sua tenra idade, considerando que a grande fatia da população presidiária atual se encontra na faixa etária entre os 30 e os 49 anos. Mas será que todos os criminosos podem ser reabilitados? Será que conseguiremos no futuro desconstruir um assassino do calibre de Diogo Alves, que atualmente se encaixaria na categoria de assassino em série e quem sabe até de psicopata? A questão que vos coloco é: haverá uma linha intransponível para que seja possível a reabilitação? E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!